Doutores, bom dia. Ainda faltam 3 minutos para o meu dia. Vocês estão acompanhando aí a prisão, já acompanharam no caso, a prisão já ocorreu do deputado Roberto Jefferson, ex-deputado, né? Que loucura, né, rapaz? Polícia Federal foi ali cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça, pelo ministro Alexandre de Moraes, e o Roberto aí disparou contra a viatura, também bomba de efeito moral, né? Granada. Ele disse que foi uma bomba de efeito moral, não foi uma granada. Bom, mas não quero aqui comentar exatamente o momento da prisão. Eu quero tratar a respeito do mandado de prisão que foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estava observando aqui a imprensa de um modo geral, é muita informação desencontrada. Inclusive, a que me chamou mais atenção foi o comentário de um procurador, ele é comentarista aqui de uma das redes de televisão bem famosa, e ele disse o seguinte, que não poderia ter sido decretada a prisão de Roberto Jefferson, porque o crime que ele praticou contra a ministra Carmen Lúcia foi um crime de injúria, né? Vocês sabem que ele fez um vídeo ofendendo aí a dignidade e o decoro da ministra Carmen Lúcia, chamando tantas coisas que não é bom citar aqui, vocês já acompanharam aí, esse vídeo está nas redes sociais. E isso é ofende a dignidade e o decoro, né, da pessoa. Quando isso ocorre, aí nitidamente o crime de injúria. Eu vi outro também comentarista, jurista também, dizendo que esse ato do Roberto Jefferson daria no máximo, uma ação por dano moral, que foi no âmbito da liberdade de expressão. Como assim? Como assim no máximo uma ação por dano moral? Não. Se você ofende a dignidade, e o decoro de uma pessoa, você responde pelo crime de injúria. Isso não impede que a vítima ela entre também no campo civil, uma ação por dano moral. É muito comentário que eu fico observando, por isso que muitas vezes a população ela se volta muito contra o poder judiciário, porque a imprensa passa muita informação errada. De antemão, quero dizer para você o seguinte, que o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes está dentro da legalidade. Eu não quero nem tratar dessa questão aí em relação ao inquérito, porque o inquérito foi iniciado de ofício pelo ministro. Eu não vou entrar nessa questão agora. Eu estou me referindo o que motivou pela legalidade a decretação da prisão preventiva do Roberto Jefferson, tá bom? Alguém pode até questionar, mas o Alexandre de Moraes não tem competência, porque o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Eu vou deixar para comentar isso em outro momento. Mas eu quero me ater necessariamente ao mandado de prisão expedido, né, pelo ministro aí, não é? A questão é a seguinte, hoje no Brasil, né, vocês sabem que a pessoa ela só pode ser presa flagrante delito, flagrantemente, aí tem as espécies de flagrante, que eu não vou, isso aqui não tem razão para exaurir aqui, as espécies de flagrante, flagrante delito, tá? Mandado de prisão expedido pela autoridade judicial, só o juiz pode expedir mandado de prisão, inclusive tem uma matéria, um chamamento, não sei se é o título que eles chamam na imprensa, da matéria ali, dizendo o seguinte, a Polícia Federal decreta a prisão de Roberto Jefferson. A polícia não decreta a prisão de ninguém, né? Quem decreta a prisão de alguém é o juiz. Então, ordem judicial, então, flagrante delito, ordem judicial. Tem a prisão administrativa, que são essas prisões militares, que não necessita de ordem judicial, a prisão militar, descumprimento de regra militar. Tem a prisão civil, que é a prisão por pensão, doação de alimento. Tem outras peculiaridades, mas essas aqui são as principais. Ok? O que acontece? Quando o indivíduo comete uma infração penal, existem alguns crimes cometidos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Essa prisão preventiva, também a prisão temporária, está dentro da prisão por ordem judicial. Por quê? Porque a prisão temporária ela só ocorre durante uma investigação, mediante representação do delegado, ou requerimento do Ministério Público, e a prisão preventiva ela ocorre tanto durante uma investigação, durante o inquérito,
como também no âmbito processual, já no âmbito do processo. E aí ela pode ser concedida mediante representação do delegado, se for no inquérito, tá? Ela pode ocorrer mediante requerimento do Ministério Público, tanto no inquérito como no processo criminal. Também a vítima pode requerer, o assistente da acusação também, tá? Isso é bem claro aqui, ó, no artigo que nós temos aqui no... Deixa eu ler para você. Aqueles que podem requerer, né, a prisão preventiva é o artigo 311. Vamos ler aqui para você. Deixa eu puxar aqui. É bom a gente ler para... Deixa eu me passar aqui. Em qualquer fase da investigação, é o artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então essa é a prisão preventiva durante o inquérito e durante o processo criminal, ok? Veja só. Quando a gente vai falar sobre a prisão preventiva, né, que é o que nos interessa mais aqui, que foi o caso do Roberto Jefferson, nós temos aqui no Código de Processo Penal, nós temos os pressupostos da prisão preventiva e nós temos as hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento são os crimes em que cabe a prisão preventiva. Vamos ler aqui o 313 para vocês. Procurem assimilar bem esse artigo que nós vamos ler aqui para vocês agora, tá? É o artigo 313 do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 312, que é justamente os pressupostos, que eu vou ler daqui a pouco para você, mas eu quero ler logo aqui em que crimes cabe a prisão preventiva. Então vamos lá. Nos termos do 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos, punidos com penas privativas de liberdade máxima superior a 4 anos, ou seja, crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, isso aqui se chama de reincidência em crime doloso. Então, crimes com pena superior a 4 anos, reincidente em crime doloso, e o inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Tá? Tem aqui também o parágrafo 1º, que diz o seguinte: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, veja bem, essas aqui são as hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Elas não são cumulativas, tá? Elas não são cumulativas, ou seja, pode acontecer, por exemplo, de um indivíduo cometer um crime e esse crime não ser superior a 4 anos, ou seja, sua pena máxima não ser superior a 4 anos, mas ele pode ser reincidente, por exemplo, em crime doloso. Então isso aqui não é cumulativo, tá? Pode acontecer, por exemplo, no inciso 3º, nos crimes que envolver, por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher, por exemplo, crime de ameaça. Crime de ameaça, se você for ver o crime de ameaça, Código Penal, ele não tem a sua pena superior a 4 anos. Em regra, quando você comete um crime de ameaça contra uma pessoa, essa pessoa tem que representar. Ela vai a uma delegacia de polícia, por exemplo, faz um boletim de ocorrência e ela tem que representar por este crime de ameaça, tá? E a pena desse crime de ameaça não é superior a 4 anos. Mas vejam, mas é possível a prisão preventiva, por exemplo, se for praticado contra a mulher, no âmbito doméstico familiar,
na Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha. Se você comete um crime de ameaça contra a mulher, o juiz vai expedir medidas protetivas de urgência. A mulher vai lá na delegacia, por exemplo. Ela não é obrigada, se ela não quiser processar o investigado, ou que não quiser processar o autor, ela pode só requerer medidas protetivas de urgência, porque as medidas protetivas, elas podem ser aplicadas cumulativamente ou não. Então ela pode só representar pelas medidas protetivas. E aí o juiz determina a medida protetiva, por exemplo, determinando no caso que o investigado fique 500 metros afastado da vítima, que não ligue para a vítima, que não tenha qualquer aproximação com a vítima. E aí ele começa a perseguir a vítima mesmo assim, ele está descumprindo a medida protetiva. O que vai acontecer? Ele vai ser preso em flagrante por crime de desobediência. Veja que o crime, ele não tem a pena superior a 4 anos. Então esses aqui não são cumulativos. Eu estou falando isso aqui para você entender a situação aí do Roberto, né? Então esses são os crimes que admitem aí as hipóteses de cabimento. O 312, ele fala dos pressupostos. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e também tem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tudo isso que eu falei agora é chamado de periculo libertatis. Então tem que ter o periculo libertatis, ou seja, o perigo da liberdade do investigado, do processado, ele ficar em liberdade. E tem também o fumo comissi delicti, que é quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tá bom? Esses são os dois artigos principais dessa questão aliás, os 3 artigos, 311, o 312 e o 313, tá bom? Veja só, vamos trazer aqui um caso hipotético para você entender. Vamos criar uma situação hipotética. Vamos supor que o sujeito ele seja primário, ele é primário, nunca praticou crime na vida. Ele efetiva um roubo à mão armada, né? Ele efetiva um roubo à mão armada, lembrando que roubo com emprego de arma é um crime hediondo. Ele vai lá, efetua um crime de roubo, aí ele é investigado, né? Está sendo investigado, e o delegado conclui o inquérito, e durante a investigação, inclusive, o delegado representa pela prisão preventiva. Por quê? Porque o crime de roubo ele tem pena superior a 4 anos. Então, logo, ele pode representar, sim, pela decretação da prisão preventiva. Ele representa, ele apresenta todos os elementos, os requisitos constantes. Existem outros requisitos aqui, pessoal, da prisão preventiva, mas eu acho que não é importante eu falar. Por exemplo, a contemporaneidade da medida. Tá, o fato que enseja a decretação da prisão preventiva tem que ser contemporâneo, mas para esse vídeo aqui eu acho que não vou exaurir tanto isso, tá? Então vamos lá. O sujeito está sendo investigado, o delegado representou pela prisão preventiva, o juiz decretou a prisão preventiva, né, ele foi preso, o investigado foi preso, está lá, está preso. Tá? A cada 90 dias, o juiz que decretou aquela medida tem que avaliar se vai manter a medida até a cada 90 dias, ou se vai colocar o investigado ou o processado em liberdade provisória. Então, o que acontece? O advogado do investigado entra com a petição perante o juiz, né? Meu cliente é primário, tem residência fixa, né? E etc. Aí o juiz vai e concede a liberdade provisória. O juiz concede a liberdade provisória, tá? E junto com essa liberdade provisória, o juiz determina algumas medidas cautelares diversas da prisão. Veja que o crime que ensejou a decretação da prisão preventiva foi o crime de roubo, que tem uma pena superior a 4 anos. Veja que inicialmente foi praticado um crime, inicialmente você tem um crime que autoriza a decretação da preventiva. Inicialmente, tá? Muito bem. O juiz resolve colocar o investigado em liberdade provisória. Ele respondeu o processo em liberdade, tá bom? Até mesmo ele, digamos que tenha sido um flagrante, o cara praticou ali um roubo, uma armada, a polícia militar conseguiu prendê-lo em flagrante, ele foi levado para a delegacia, o delegado atuou em flagrante,
e encaminhou a audiência de custódia, e lá na audiência de custódia o juiz, por ele ser primário, resolveu colocá-lo em liberdade provisória. Resolveu colocá-lo em liberdade provisória. Aí o juiz, junto com essa sua liberdade, com a liberdade provisória, o juiz determina alguns requisitos que esse investigado vai ter que cumprir. Tá? O juiz geralmente, quando coloca o réu em liberdade, geralmente, em regra é assim, ele sempre determina medidas cautelares diversas da prisão. Ele vai ficar em liberdade, mas ele vai ter que cumprir esses elementos. Então, onde é que estão essas medidas cautelares? Estão aqui no artigo 319. Vamos ler aqui para vocês. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. Veja, aqui estão elencadas medidas cautelares diversas da prisão e elas são números apertos, ou seja, é um rol exemplificativo, não é números clausos, ou seja, rol taxativo não. Que o juiz não teria como, o legislador não teria como colocar aqui todas as hipóteses em que o juiz poderia avaliar se é ou não possível colocar o investigado ou o réu ou o processado ou o réu em liberdade, tá? Isso aqui é exemplificativo. A gente tem vários aqui. Comparecimento periódico, como eu acabei de ler para vocês, no prazo, nas condições fixadas pelo juiz, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, se é possível, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Isso aqui é o rol do artigo 319. Suspensão do exercício de função pública, internação provisória do acusado, fiança e monitoração eletrônica, que é o que se chama de tornozeleira. Então, essas aqui são um rol exemplificativo de medidas cautelares, né, que o juiz pode aplicar ao investigado ou ao processado, ao réu, tá? Então o juiz coloca, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, o autor do roubo, coloca ele em liberdade provisória e o juiz determina, por exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar suas atividades. O juiz coloca lá que todo mês, tá, o investigado, no caso de um flagrante, ainda é investigado no caso, ele compareça, tá, para justificar suas atividades, fique à disposição da autoridade policial para futuros esclarecimentos. Durante o processo criminal, por exemplo, ele deve comparecer em juízo para dizer o que é que está fazendo, se está estudando, se está trabalhando, onde é que está, né? Dizer onde é que está. E também o juiz pode proibir que ele acesse determinados lugares, pode proibir também que ele tenha contato com determinadas pessoas e também colocar ali a monitoração eletrônica, tá? A monitoração eletrônica. Junto com essas medidas cautelares, o juiz pode também fixar a fiança, né, que ela pode ser aplicada de forma cumulativa, né, com outras medidas cautelares. A fiança, por exemplo, e por aí vai. Isso aqui é um rol, tá, de medidas cautelares que podem ser aplicadas ao investigado ou ao processado. Então, pessoal, é isso aí. Essas são as medidas cautelares diversas da prisão. Mas por que o juiz, ele, ao invés de decretar a prisão de um investigado, de um processado, ele tem que avaliar se há possibilidade ou não de colocar o autor em liberdade aplicando essas medidas cautelares? O que é que leva o magistrado a aplicar aqui essas medidas cautelares? É o que está aqui no artigo 282, vamos ler para vocês. Eu sei que é um pouco complexo para aquelas pessoas que não fazem direito, né, que não estudam direito, compreender, mas a gente está tentando mais ou menos ser mais simples possível. Veja só, aqui no artigo 282 do Código de Processo Penal,
nós temos o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade, né, o inciso 1, para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, isso aqui são as medidas cautelares diversas da prisão. Elas são tratadas aqui, ó, no artigo 282. Vocês sabem que a regra nessa república, gente, é a liberdade. A prisão é uma exceção. Então, essas medidas cautelares, o juiz deve aplicar em relação ao investigado ou processado antes de decretar uma prisão. Quando não houver a possibilidade do juiz, tá, aplicar essas medidas cautelares que eu acabei de ler para você com o 319 e outras que aquilo ali é um rol exemplificativo, o que é que o juiz faz? Quando não couber outras medidas cautelares, o juiz decreta a prisão preventiva. Mas ele não pode, inicialmente, a legislação não permite que ele, inicialmente, avalie a possibilidade da decretação de uma prisão preventiva. O juiz tem que avaliar, inicialmente, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque a Constituição, ela priva pela liberdade. A liberdade é a regra na Constituição e a prisão é sempre uma exceção, nunca uma regra, entende? Então, antes dele decretar uma prisão, ele aplica medidas cautelares diversas da prisão. Quando não for possível se aplicar medidas cautelares, em último caso, é que o juiz decreta a prisão preventiva. Então, ó, o artigo 282, parágrafo 6º, né, nos traz justamente isso. Parágrafo 6º, deixa eu confirmar aqui se é o... Isso, vamos aqui o 282, parágrafo 6º. Estou um pouco lento aqui, ó. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Tá? É isso aí. Então o juiz só vai decretar a prisão preventiva. Então, no caso do autor do roubo, que eu acabei de citar para vocês, ele descumpre algumas regras, por exemplo, ele sai da comarca, ele não comparece no fórum, passa um mês sem ir no fórum para dar justificativa, 2 meses, o oficial vai lá e consegue localizá-lo, o juiz vai procurar saber o que aconteceu, por que ele não compareceu, né? O juiz, ó, você está descumprindo aqui as regras, o juiz vai e aplica outras medidas cautelares, o juiz entende que a prisão no momento é desnecessária e pode aplicar outras medidas. Por exemplo, o juiz determinou que ele comparecesse na comarca, ele não compareceu, aí o juiz vai e coloca lá uma monitoração eletrônica. Então vou colocar em você uma tornozeleira eletrônica, entende? Aí depois que o juiz coloca a monitoração eletrônica, ele quebra a monitoração. Muitos fazem isso. Aí o juiz já buscou várias formas, vários meios de mantê-lo, né, comportado, para ele ficar em liberdade, respondendo o seu processo de liberdade, mas não teve outra forma de mantê-lo solto. Aí o que é que o juiz faz? Em última hipótese, ele fundamenta isso na sua decisão, decreta a prisão preventiva do investigado. Veja que, por exemplo, no caso, vamos dar um exemplo da monitoração eletrônica, vamos dar um exemplo dele não comparecer na comarca para justificar. Vamos falar da Maria da Penha, por exemplo, o juiz determinou que o réu, ou que o investigado ficasse afastado da vítima. Aí ele começa a aproximar da vítima, a ameaçar a vítima, entendeu? Aí ameaçou a vítima, aí a vítima chama a polícia militar é informada que ela tem medida protetiva, ele vai ser preso em flagrante, por desobediência. Está lá na Lei Maria da Penha, tá? Ele é conduzido para a delegacia, vai ser autuado em flagrante pelo crime de desobediência. Ele vai ser apresentado à custódia. O delegado não pode arbitrar fiança, mesmo que esse crime de desobediência, lá na Lei Maria da Penha, tá? Descumprimento de medida protetiva, a pena máxima é 2 anos. Em tese, o delegado poderia arbitrar uma fiança, mas como está expressamente na Lei Maria da Penha de que somente o juiz, nesse caso, é que vai poder arbitrar a fiança. Aí ele vai ser conduzido à audiência de custódia. O delegado não pode arbitrar a fiança, mas o juiz com certeza pode. Tá? Que a legislação fala sobre isso. Ele vai ser conduzido à audiência de custódia.
e o juiz da custódia vai avaliar se coloca ele em liberdade colocando outras medidas cautelares ou se realmente se colocar na liberdade vai ser um risco muito grande para a vítima. Ele pode matar a mulher, ele pode matar o filho, e assim por aí vai. Então o juiz entende que ele mostra lá comportamento extremamente perigoso e que ele pode matar a vítima. Aí o juiz faz o quê? Decreta a prisão preventiva. Veja que o que motivou a decretação da prisão preventiva de novo, veja que o que motivou a decretação, ele estava preso inicialmente, lembra? O juiz, no exemplo que eu dei, ou se ele não estava preso, o juiz já tinha colocado ele em liberdade provisória, né, concedeu liberdade provisória. Veja que o que motivou a prisão preventiva, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, não foi o fato, não é o crime de desobediência. Porque o crime de desobediência, se você for observar, não tem pena máxima superior a 4 anos. O que é que diz ali no artigo 313, inciso 1, que nós lemos? Crimes com pena máxima, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. O crime de desobediência, lá da Lei Maria da Penha, é 2 anos. É 2 anos. É aquilo que eu falei para vocês inicialmente, que um comentarista disse, um procurador, que ele não podia ser decretada a prisão preventiva do Roberto porque o crime que ele cometeu foi injúria, e injúria não é pena superior a 4 anos. Mas, preste muita atenção que nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, como eu falei, o juiz decretou a prisão não foi pelo fato do crime praticado em si, mas pela desobediência das medidas cautelares que lhe foram impostas. Ele era para ter ficado distante da vítima, né? Nesse caso da Maria da Penha, né? Aqui, esse exemplo da Lei Maria da Penha, no caso, tá? Veja que o juiz resolveu decretar prisão preventiva e decretou porque as medidas cautelares não foram suficientes, porque ele descumpriu medidas cautelares, entende? A mesma coisa no caso do exemplo do roubo que eu dei. No caso do roubo, o juiz coloca em liberdade, determina que ele compareça ao fórum, ele não comparece, depois o juiz determina a monitoração eletrônica, o investigado, o processado, tora lá a tornozeleira eletrônica, a monitoração, cometeu um crime de dano ao patrimônio público, mas ele está sendo, o juiz determina a sua prisão preventiva não pelo fato, não é em si pelo crime do dano ao patrimônio público, que a pena não é também superior a 4 anos, não é. O dano ao patrimônio público, a pena não é superior a 4 anos. Não é? Então veja que não é pela pena máxima do crime que ele praticou, mas foi a desobediência às medidas cautelares que lhe foram determinadas, entende? Então é a mesma coisa do Roberto Jefferson, quando o Alexandre de Moraes, o ministro, determinou a prisão, decretou a prisão dele, não foi pelo crime de calúnia em si, digo, pela injúria em si, mas foi porque ele já vinha descumprindo medidas cautelares, que quando ele foi colocado em liberdade, me parece que, como eu disse, em janeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, elas determinavam, né, que ele não fizesse live, não mantesse contato com o partido político, nem em nenhuma rede social, não publicasse mensagens contra as instâncias ordinárias, as instâncias judiciais, não criasse qualquer animosidade nas redes sociais. Ele podia apenas receber visita da família, não podia fazer reunião com o partido político e por aí vai. Ele vinha descumprindo essas regras, essas medidas. E a injúria que ele praticou publicamente nas redes sociais, usando novamente a rede social contra a ministra Carmen Lúcia, foi o que motivou, entende? Não é o crime de injúria em si. Porque se fosse por esse requisito do crime em si, o crime de injúria ele não se enquadra, primeiro no inciso 1 ali, porque ele não tem pena superior a 4 anos. Tá bom? Ele não se enquadra ali. Então, nesse caso, o que determinou a prisão do Roberto Jefferson não foi o crime que ele praticou contra em si, o crime em si contra a ministra Carmen Lúcia, mas foi porque ele usou as redes sociais e desobedeceu às medidas cautelares diversas da prisão, tá? Diversas da prisão. Veja que essas medidas cautelares diversas da prisão, elas foram aplicadas em virtude, inicialmente, de um crime que está dentro do rol do artigo 313. Entendeu? Exatamente. Inclusive,
essa decretação da prisão do Roberto Jefferson, ela ocorreu de ofício e pode, a legislação permite. Por quê? Porque inicialmente já se tinha uma medida em andamento, já se tinha uma prisão em andamento. Ele foi colocado em liberdade, sob determinadas condições, não obedeceu essas regras determinadas pelo juiz, tá? E aí o juiz novamente volta a decretar essa prisão. Ele pode fazer isso, tá? Deixa eu ler aqui para vocês deixa eu ver se é o parágrafo do 282. Tem um artigo interessante que eu queria ler para vocês aqui. O parágrafo 5º, digo assim, ó, do 282, o parágrafo 5º do 282 diz o seguinte, 282 do Código de Processo Penal, parágrafo 5º diz: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la. Foi o que aconteceu com ele, né? Em janeiro, que o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva e o colocou em prisão domiciliar. Então vamos lá. Revogar a cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Foi o que aconteceu. Então, nesse caso da prisão do Roberto, não precisava e não precisa que o PGR vá lá e represente. Roberto Jefferson está novamente usando as redes sociais, Roberto Jefferson está fazendo live, Roberto Jefferson ele atingiu, praticando crimes contra a ministra Carmen Lúcia, está desobedecendo, né? Nem documento formal, claro, venho aqui requerer, né, a prisão preventiva. Não precisa fazer isso, porque já existia inicialmente, pelo menos em tese, tá? Existe esse questionamento aí, que o Alexandre de Moraes iniciou esse inquérito de ofício, não pode, né? Não se pode iniciar investigação de ofício, o judiciário não pode. Mas assim, eu estou considerando que esteja tudo dentro da legalidade. Então, em regra, quando o juiz, legalmente falando, o juiz vai lá, o juiz não recebeu nenhum expediente do delegado com representação de nada. O juiz está lá, o delegado vai e representa por uma preventiva. Aí o juiz analisa, estão presentes ali os pressupostos, as hipóteses de cabimento, tal, estão presentes. Aí o juiz decreta a prisão preventiva. Pronto. No momento que ele decreta a prisão preventiva, ele decretou a prisão preventiva, a lei diz, Código de Processo Penal, que ela tem que ser avaliada a cada 90 dias. Aí, aproximadamente 70 dias depois, 70 dias a pedido da defesa, do investigado, o juiz resolve suspender, né? O juiz resolve, revogar a prisão preventiva. Eu não vou revogar a prisão preventiva, ou eu vou substituir essa prisão preventiva aqui por medidas cautelares. Eu vou substituir, a palavra mais correta aqui, eu vou substituir essa prisão preventiva por uma medida cautelar. Aí ele substitui. Está lá, direitinho, 1 mês, 2 meses. Depois, o investigado, o réu, começa a desobedecer as medidas cautelares diversas da prisão. Aí ele aplica outras medidas. Quando ele vê que não tem como, que o réu não vai obedecer a essas medidas cautelares, o juiz vai lá e decreta novamente a prisão preventiva. Ele não precisa novamente receber uma representação, nem requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Ele não precisa disso, porque ele já foi provocado inicialmente. O que a lei proíbe é que inicialmente, sem ter sido provocado, ele decrete de ofício uma prisão preventiva. Então essa é a situação aí do Roberto Jefferson. Ele foi preso porque, quer dizer, o mandado, depois a gente vai falar desse momento da prisão dele, o mandado de prisão foi expedido porque ele descumpriu medidas cautelares diversas da prisão. Não foi por conta do cômputo da pena do crime de injúria, que em tese ele não se enquadra no inciso 1 lá do Código de Processo Penal, que nós acabamos de ler, que é a hipótese de cabimento. Mas porque ele fez isso na rede social, e a medida cautelar, uma delas, determinava que ele não poderia fazer, não poderia e nem podem, né? Aliás, não poderia, porque era necessário agora de ser aplicada, ele não poderia utilizá-la, no caso da rede social, para fazer live, ele fez. E nessa live, ou foi um vídeo, né? Ele praticou esse crime contra a honra da ministra Carmen Lúcia. Tranquilo? Então é isso aí. Lembrando que existe título aí em algumas reportagens dizendo que Polícia Federal decretou prisão. Não. Só quem decreta a prisão de alguém é o juiz, tá bom? É a autoridade competente para determinar
a prisão de alguém nessa república aqui. Tranquilo? Até o próximo vídeo e vamos fazer agora, depois, que tiver um tempo, justamente abordando esse momento aí, essa situação jurídica agora, na situação jurídica do Roberto Jefferson agora, né? A situação complicou, né? Até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.